Olá, graça e paz a todos. Boa tarde. É um prazer estarmos juntos brevemente para uma consideração bíblica. E nós temos hoje, por exemplo, o maná de 10 de novembro. Não que seja todos os dias obrigatoriamente uma consideração do maná, podemos eventualmente considerar textos bíblicos isolados, podemos considerar trechos de publicações, mas por Olá, boa noite a todos. Olá, boa Olá, irmã noite. Margarida, boa noite. Como está? Tudo Tá tudo bem, obrigada. Que maravilha, que bom. Rosângela também chegando aí. Muito boa noite, boa tarde, de acordo de onde aqui no você Brasil ainda é boa tarde, esteja, né? Aqui é na maioria dos, eu acho que na maioria dos fusos horários é boa tarde, né? Então, hoje vamos considerar o maná de 10 de novembro, que é baseado em 1 Coríntios 13:6. A Simone poderia ler? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, uma breve frase, né? Que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu acho interessante esse contraponto entre injustiça e verdade. Não foi dito mentira e verdade, que a princípio, né, eu pensaria que o oposto da verdade é a mentira. Mas o que está sendo contrastado aí é a injustiça e a verdade, porque a mentira ela é injustiça. A mentira leva à injustiça. Mas vamos ver o que o comentário diz. A Simone vai ler. Será que os princípios de certo e errado estão tão firmemente fixados em minha mente e estou tão completamente de acordo com o que é direito e tão contra o que é mal que jamais apoiaria algo errado, mas o condenaria mesmo que trouxesse vantagem para mim? Estou tão de acordo com o que é correto, com a verdade, que não deixaria de me alegrar com a verdade e sua prosperidade, mesmo que isso abalasse algumas de minhas opiniões pré-concebidas, ou não fosse vantajoso para alguns de meus interesses terrenos? O amor de Deus, que o apóstolo aqui descreve como o espírito que o povo do Senhor possui, é um amor que está muito acima do egoísmo, baseado em princípios fixos e aos quais devemos, dia após dia, discernir nitidamente e sempre nos apegar firmemente, custe o que custar. Obrigado. Eu quero também dar as boas-vindas a Isadora. Tudo bom, Isadora? Seja bem-vinda à nossa consideração. Se quiser abrir o seu microfone para dar um alô também, fique à vontade. Vocês estão ouvindo aí uma consideração bíblica que nós fazemos no grupo do Telegram. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem sim, obrigada. Que bom, obrigado pelo apoio, viu? Então, Imagina, obrigada. eu agradeço muito. Na nossa consideração de hoje, estamos analisando aqui as palavras do maná. E é interessante essa questão, né, de ter os princípios do certo e errado firmemente fixados na mente, né? Está de acordo com o que é direito e contra o que é mal, não apoiando mesmo que tivéssemos vantagem, de algum modo. E hoje é muito fácil a gente ceder ao mal quando esse mal nos traz algum tipo de vantagem, né? Violação de princípios, por exemplo, quando emprego ou dinheiro está envolvido. Quem ama a verdade mesmo vai defender a verdade mesmo tendo perdas. Será que estamos nesse nível de amor à verdade? É isso que a gente tem que buscar, né, Simone? A verdade, o amor à verdade, ela tem um preço, né? Nós abordamos aqui a questão financeira, mas pode ser muito bem outras questões, né? A questão, por exemplo, do emocional, né? Do relacionamento com outras pessoas. Quantas pessoas nós não conhecemos que conhecem a verdade, têm um certo amor pela verdade, mas não o suficiente para que elas rompam com as suas anteriores religiões, principalmente se houver uma punição envolvida. Especificamente no caso das Testemunhas de Jeová, que eu acho que a maioria de nós aqui esteve envolvido em um grau ou outro com esse grupo religioso, a gente sabe que sair de lá é morte social. É morte social certa, né? Você perde
o contato com pais, com amigos, né? Inclusive, eu também dou a palavra a vocês que estão nos ouvindo aí, se quiserem fazer algum comentário, é só entrar, tá? Me interrompo mesmo. No nosso caso, por exemplo, né? Quando aprendemos a verdade sobre o resgate para todos, e no meu caso também, além dessa verdade, o da esperança celestial como sendo a única esperança cristã, chegou um ponto que a gente teve que fazer uma decisão, né, Simone? Tomar uma decisão. Aqui quando me chama a atenção aqui quando usa a palavra vantajoso, são duas o engraçado é que esse maná eles são 3 parágrafos praticamente, né? 2 perguntas, uma sobre mesmo que tire, né, de nós alguma vantagem, apoiar o certo e não o errado, né? Depois, se a verdade prosperar e isso também abalar algumas de nossas vantagens. Às vezes a gente pensa em vantagem só de algo material, algo, mas na verdade é qualquer tipo de vantagem para nós contra o certo ou contra a verdade, né? Então, por exemplo, decidir sair de uma religião, ela é muito pesada, mas o que seria vantajoso para mim na carne? Ficar confortável onde eu estava. Porque seria vantagem quanto carne continuar com a minha família, continuar, enfim, não sendo mal vista pelas pessoas, né, de lá. Mas aí quando você coloca em jogo a coroa, o reino, o prêmio da vida imortal, né? Quando você coloca isso em jogo é que você vê que não é a vantagem na carne, ela é muito efêmera, né? Qualquer vantagem que a gente possa ter hoje, ela é muito passageira, porque a vida é passageira, né? Ela é muito frágil, né? E eu vejo essa corrente, inclusive, em algumas pessoas dizendo, não saia da religião. Existe até um termo chamado PIMO, não sei se vocês conhecem, PIMO, que em inglês seria a tradução de fisicamente presente e mentalmente fora. Conhecem esse termo? Já ouviram falar? PIMO? Eu nunca ouvi falar. Então, mas para quem lê a literatura de ex-testemunha de Jeová, das dissidências, é muito comum em inglês. Esse? Não é exatamente um incentivo. É uma realidade de muitos que estão lá dentro e não querem sair. Então, eles despertaram para a realidade, né, dos fatos, que não é uma organização do jeito que eles dizem ser, mas não conseguem sair ou não querem sair. Porque também tem a questão de que a pessoa está lá dentro, acordou, mas não viu a verdade em outro lugar. Tem isso também. É tão forte aquela coisa de achar que é só ali que está a verdade. Eu escutei isso tantas vezes. Mas se sair eu vou para onde? Como se a Bíblia, como se Jesus Cristo tivesse sido presos ali, né? É porque eles têm muito isso, para onde? Na verdade, a pergunta deveria ser para quem eu vou? Quem é Jesus Cristo? A questão que eu acho também é que são pessoas que já não conseguem mais pensar sozinhas. Que acham que é preciso... a religião, né? Virou o caminho. Não, a religião virou o caminho. Então não consegue ser independente. É um processo doloroso você aprender a agir por conta própria, a estudar, pesquisar, né? Sim. Porque lá é como a gente sempre diz nas reuniões, né? Você tem hora para tudo, você tem tudo já dado, né? Esmiuçadinho. Você tem a revista que você só precisa riscar as linhas, você tem tudo. Então, papinha na boca, né? Então, realmente é um processo doloroso você sair e o primeiro momento, eu me lembro disso, por isso que eu comento assim. O primeiro momento que eu me vi fora, eu pensei, e agora? Aí as primeiras perguntas, como se a gente não soubesse. Engraçado, a gente fica uma vida falando do que é certo e do que é errado, mesmo dentro de uma religião, mas você aprende o certo e o errado como algo básico para um cristão, né? Não é uma coisa assim que uma religião só prega, né? E eu fiquei assim, gente, e agora? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? É um momento assim, acho que sair do útero.
né? Exato, né? E aí você precisa de um tempo para amadurecer, mas tem que ser firme, tem que ter força, porque é um momento frágil mesmo. Então, um conselho para esses que são dos PIMOs, né, dos PIMO, conselho é, se você já acordou, porque olha só, já é uma vantagem, a pessoa já acordou, ela já viu, as escamas já caíram dos olhos, né? Toda aquela conversa... Sabe o que me lembrou? Matrix, né? Já tinha tomou tinha aqueles que estavam felicíssimos porque acordaram mesmo numa vida assim muito difícil, e tinha aquele que falou, por favor, me bota de volta, lembra? Porque não suportava aquela vida, comer, né, assim, tudo bem que era bem pesado ali, mas... Só que no Matrix, olha só... São coisas diferentes, né? No Matrix você tinha dois grupos em oposição, assim, dois grupos contrastados, né? Um é o que acordou, e o que acordou invariavelmente saía da Matrix. Eles saíam daquele ambiente virtual, não tinha acordado dentro da Matrix. Tinha os que queriam voltar. Aí eu comparo esse grupo daí, aquelas que saíram das Testemunhas de Jeová e ficaram com toda aquela pressão mental, será que eu vou morrer no Armagedon? E aí então, cada vez que acontece isso que eu tava falando uma coisa início. Assim, no mundo inteiro, um choque, um abalo, né? Uma guerra, uma coisa assim trágica. É que a pessoa, quando ela não tem, por exemplo... Pandemia, por exemplo. Né? A pandemia fez com que muita gente, meu Deus, essa é a religião verdadeira, vou voltar. Sabe? Então, tem isso que é a síndrome de Estocolmo. Né? A Rosângela quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? O que eu vi pode ficar à vontade, tá, gente? É uma conversa. Então tem aquela... É a Isadora, né? Isso. Vocês conseguem me entender? Ó, tem a Isadora, eu acho que a Rosângela também queria falar. Vamos fazer o seguinte, a Isadora fala primeiro, aí depois... Pode ser, Isadora. Pra não falar junto? Tá bom. Inclusive, vocês estão falando, né, sobre sair, né, as pessoas que saem recentemente do meio de Jeová, e vocês podem não saber, mas vocês, irmão André e irmão Simone, me ajudam muito, assim, vocês podem nem imaginar isso. Puxa, que bom. Eu tenho um certo contato, né, ainda. Eu não faço mais parte das reuniões, só que tenho certo contato com algumas pessoas da minha família que são desse meio de Jeová. E daí, esses dias eu tava lá na casa da minha tia, né, que é irmã, e ela tava conversando com uma outra irmã, né, na pregação que eles estavam fazendo, comentando sobre o discurso, né, que o marido dela fez, estavam lá no maior entrosamento. Aí eu me dei conta, eu falei, gente, eu não tenho mais isso. Só que aí eu lembrei de vocês na reunião, né, que toda vez eu assisto a reunião, né, sempre que possível, mas quase sempre, e já faz parte, assim, da minha rotina, né? A gente pode que bom, né? Que bom. Ajuda bastante. Já vejo vocês como meus irmãos. Maravilha. Louvado seja o nosso Pai por isso, e o Senhor Jesus também. Você nos autoriza a postar isso no nosso YouTube, né? Você sabe que a gente está gravando, né? Sim, autorizo. Ok, até porque não tem como a pessoa saber quem é, tá tudo muito protegido, né? Mas eu sempre pergunto, né? Mas isso que você falou é isso mesmo, né? Então, voltando naquela linha do Matrix que eu ia dizer, é que alguns, pela síndrome de Estocolmo, acham que é melhor voltar. Ou no caso do filme mesmo, o Cypher, né, aquele cara que traiu todo mundo, ele voltou porque ele queria gratificação física, ele queria voltar a ter o prazer de comer um bife suculento, ele queria e queria esquecer tudo, quer dizer, ele não estava dentro da Matrix acordado, ele voltou assim, plenamente, a pessoa apagou tudo que ele sabia e deu um restart. Então, acontece com alguns de saírem e depois voltarem por causa do medo, da pressão que toda a organização faz. Eu acho mais fácil sair quando não tem família envolvida. Ou por conta disso aí também, né? Porque, na verdade, por exemplo, eu fiquei praticamente uma vida inteira lá dentro. Né? Acho que 35 anos dos meus 40 quando eu saí. E Nossa, muito tempo.
É muito tempo, é uma vida inteira. Então todos os jovens que cresceram comigo, todas as crianças que viraram jovens, que cresceram, que eu fui nos casamentos, que foram no meu casamento, toda aquela estrutura. Depois a gente foi para Betel, a gente conheceu muita gente. Nós somos de umas 5 congregações diferentes no total, eu acho, ou mais no seu caso. Então foi uma coisa muito volumosa. Eu acho que nosso anúncio de dissociação deve ter sido, o meu deve ter sido dado umas 4 ou 5 vezes, fora as congregações de São Paulo, porque dão também, né? Eles avisam todas as congregações onde nós fomos. Todas as congregações. Você imagina você saber que a sua moral, né? Seu caráter. Aqui deve ter sido 2. Olha, então o que acontece é assim, eu tinha pessoas que eu ainda amo muito lá dentro. Mas eu me importo muito menos hoje com a opinião das pessoas. Porque eu sempre penso assim, quando eu começo a ficar um pouco triste, imaginando, eu fico assim, mas o que elas pensam de mim, eu também penso delas. Então, tudo bem, não tem problema. Os meus pais, hoje, eu também amadureci muito. Minha visão sobre o que eles pensam de mim não me aflige tanto. Sim. Sabe? E a Rosângela queria falar? Acho que também queria falar, né? Alguma coisa? É só abrir o microfone, tá, Rosângela? Então, vou continuando aqui, né? Então, para quem está dentro da organização e acordou, né? É um PIMO, PIMO, fisicamente presente, mentalmente fora, e não tem coragem de sair. Eu acho que essa situação é muito estressante emocionalmente. Causa uma dissonância emocional muito grande, cognitiva muito grande. Porque a pessoa está lá ouvindo coisas que ela não acredita. E ela só está lá porque ela tem medo de perder algo, né? Então aí entra o conceito... O último parágrafo aí para mim pegou também. Do Manar aqui, né? Esse aqui, né? O amor de Deus, que o apóstolo aqui descreve como o espírito que o povo do Senhor possui, é um amor que está muito acima do egoísmo, baseado em princípios fixos e aos quais devemos, dia após dia, discernir nitidamente e sempre nos apegar firmemente, custe o que custar. Então, o meu conselho honesto é que continuem buscando o Senhor Jesus e o nosso Pai Celestial. Continue buscando a verdade, né? Continue pesquisando e tenham coragem. Tenham coragem, porque se não tivesse... Eu acho que a coragem, ela vem com o desconforto. Por exemplo, eu me lembro até hoje o dia que eu decidi não vou mais no campo. Foi no dia que eu fui dirigir um estudo com uma irmã de lá, né? E ela ensinava uma coisa e eu já não acreditava naquilo, que era a grande multidão na terra. Porque os textos dizem... E o rapaz, eu querendo dizer pro rapaz que ela tava querendo convencer. Você já imaginou se eu naquela hora falasse assim, não, irmã, você tá errada, ele tá certo, a grande multidão é celestial, vai todo mundo... Apocalipse 19:1 diz que tá no céu. E ele citava... Às vezes eu tenho tanta vontade que eu não me lembro direito do endereço, mas a minha vontade... Eu sei a casa até, mas a minha vontade é voltar lá e falar assim, então, você lembra de mim? Eu queria te dizer que você estava certo. Então, acho que é isso que faz, às vezes, a gente pensar em sair. E quanto mais firme é a ideia de que o reino, que você é um súdito do reino, a consagração. Acho que o ponto de virada também é a consagração, porque ali, quando você se consagra, você não está deixando mais nada entre você e o Pai, não tem mais nada. O Pai Celestial, por meio de Jesus só, não por meio de uma organização terrestre, embora reconheçamos as ajudas, né? Nós estamos aqui associados de perto, né, com os estudantes da Bíblia. É claro, né, André, que isso cada um vai decidir no seu tempo. Né? Exato. Porque é uma responsabilidade grande, a gente dá muito apoio, assim, do jeito que nós podemos dar, né? Mas a gente sabe que é desafiador. No caso, eu e o André, a gente tinha um ao outro aqui para fortalecer. Eu acho que eu precisei mais até. Mas... a gente não tem condições de estar na carne de cada um, né? Para saber o que cada um... Mas eu também só sei
de uma coisa, que Jesus foi muito claro, que quem amasse mais pais, mãe, irmãos, né, não seria digno dele. E também tenho certeza que quem de coração busca a vontade de Deus por meio de Cristo, busca cada vez mais refinar o seu entendimento do que é verdade, quando abre os olhos para os erros, para o controle de uma organização e tem coragem de se libertar, não para fazer a vontade da carne, veja bem, não é sair para ficar no vácuo ou ir para o mundo, mas sair para buscar a verdade, vai ser abençoado. Na proporção em que esse coração ama mesmo a verdade e ama Jesus e ama o Pai Celestial. Esse é o pensamento que eu queria deixar para hoje. Algum comentário, Simone? Algum comentário de vocês aí? A gente já está despedindo aqui. Fiquei triste que eu não escutei a Rosângela. Acho que talvez não falamos muito aqui, não deu para falar, né? Talvez foi alguma coisa lá também. É porque deu uma interferência. Foi. Tinha sinal na hora de duas pessoas tentando ao mesmo tempo, aí dava um chiado e não dava para ouvir. Então, irmã Margarida, um grande abraço. Fiquem com o Pai Celestial. Obrigada, irmãos. Um grande abraço para vocês e uma boa noite. E muito obrigada pelo excelente trabalho que estão a fazer, a ganhar conhecimento e a mantermos a nossa fé intacta. Porque parecendo que não, nós sozinhos também não entendemos muito bem a Bíblia e podemos ser enganados por outras religiões. E vocês fazem a diferença nesse sentido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito importante o que você falou para nós e pedimos ao Pai que continue nos ajudando também. Acima de tudo, Ele, toda a glória vai para Ele e para o Senhor Jesus. Muito obrigado pelo apoio, tá? Isadora também, obrigado pelo seu apoio. Foi muito bonito o que você falou, né, sobre a irmandade que nós temos. Tá dando um chiadinho quando ela tenta. Eu sei que a Rosângela falou alguma coisa ali, mas ficou difícil para eu ouvir. Mas muito obrigado, tá, Rosângela? Um abração para você também. Meu irmão André, irmã Simone. Foi muito bom a consideração. Que bom. Obrigado. Então fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e que tenham um excelente fim de dia. Obrigada, tá? E um bom restante de semana, né? Que a gente se encontra aí amanhã também. Então, é isso. Um abraço para todos. Tchau, tchau.